todos. Eu convidava alguém, de uma forma audível, que possa ler a passagem. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Pode ser um voluntário, de uma forma audível, pausada, possa ler a passagem toda. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, é esta a passagem do estudo desta manhã. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais felizes? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Obrigado. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, característica do ser humano. Mais normal do que aquilo que talvez devesse ser. Ela caracteriza-se por sentimentos ou por experiências de tensão, de preocupação, de insegurança, de dúvida, e tem às vezes até algumas manifestações físicas, tais como a alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca, ou até de alguns tremores, tonturas. Trata-se de um problema importante e comum e transversal a todo o ser humano. A nível de medicação, nós já falámos várias vezes sobre isto, nos últimos anos o crescimento do consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos cresceu como nunca. Entre 2004 e 2009 cresceu 25%. No último relatório da OCDE, em 2018, acerca da saúde e do estado da saúde na Europa, o primeiro capítulo do relatório é só dedicado aos problemas de saúde mental. Em Portugal, estima-se que os encargos totais com as doenças de foro mental, que dizem respeito à medicação e outras coisas relacionadas com o tratamento da doença, atingem os 6,6 mil milhões de euros, só em Portugal. E Portugal é, de acordo com o mesmo relatório, o quinto país com maior prevalência de problemas de foro mental, com quase uma em cada cinco pessoas a reportar problemas de ansiedade, depressão, esquizofrenia, doença bipolar e doenças relacionadas com o uso de álcool e drogas, entre outros distúrbios mentais. Em condições normais, a preocupação, dizem os especialistas, não é uma coisa, por definição, má. A preocupação acaba por ser útil em alguma medida, mas quando é bem controlada. A questão é que a ansiedade resulta da preocupação que não é bem controlada. Da forma como nós não conseguimos lidar com ela e sentimos-nos ansiosos. E em excesso causa um sofrimento considerado desnecessário. A ansiedade faz parte do quadro clínico também da depressão. E está associada de forma variável às alterações de humor e aos estados depressivos. Da mesma forma, a maioria das pessoas em que a ansiedade se manifesta, e se manifesta num grau elevado, rapidamente e facilmente pode evoluir para um estado depressivo, um estado de depressão. A presença em simultâneo da depressão e da ansiedade na vida de uma pessoa marca a vida dessa pessoa, torna-a vulnerável, fraca e tem grandes sintomas na sua vida, tal como o Paulo também disse.
Várias pessoas morrem por causa de problemas de ansiedade. Várias pessoas colocam termo à sua própria vida porque entraram em caminhos de ansiedade que os levaram a uma depressão profunda e os levaram ao suicídio. Estudos desenvolvidos em Portugal registram forte correlação entre depressão, ansiedade e stress. E Cristo trata disto. Não é? Nós temos visto no Sermão do Monte que Cristo trata de problemas tão atuais da nossa vida que podia ser pregado hoje este sermão. O sermão pregado lá naquele monte está completamente atual. Esta é a palavra de Deus esta é a palavra que Deus nos deixou, tão preciosa que ela é. Trata de assuntos tão atuais à nossa vida. Além de sabermos isto que acabámos de ler e de analisar acerca de dados relacionados com a ansiedade em Portugal, na Europa, em todo o mundo, nesta sala nós também somos afetados pela ansiedade. Se eu pedisse para vocês levantarem a mão ou colocarem-se de pé para dizerem se em algum momento da vossa vida vocês tiveram problemas de ansiedade ou lidam diretamente com problemas de ansiedade ou conhecem alguém nos vossos círculos próximos que lidam com problemas de ansiedade e depressão ou que tomam até medicamentos para isso, quase todos nós nos colocaríamos de pé. Quase todos, para não dizer todos, nos colocaríamos de pé. Pessoas que já passaram por problemas de depressão, de ansiedade, ou que conhecem e convivem com pessoas próximas de si que têm este tipo de problemas e têm que recorrer, inclusivamente, à medicação para as ultrapassar. O Senhor Jesus é maravilhoso na forma como lida com tudo isto. E é maravilhoso percebermos que o texto se relaciona e se interliga entre si. O versículo 25 começa com duas palavras, por isso. Não é? Por isso. Por isso vos digo. Isto faz-nos logo voltar para trás. Não é? Faz-nos logo perceber que Jesus está a concluir alguma coisa que estava a falar. E no último domingo nós meditámos sobre isso. O Jonatas trouxe o estudo dessa passagem. Da decisão que nós precisamos de tomar de acumularmos tesouros no céu ou acumularmos tesouros na terra. Da decisão que precisamos tomar acerca de colocarmos o nosso coração, porque no fundo é sobre isso que se trata, onde colocamos o nosso coração, onde está o nosso tesouro, é disso que Jesus está a falar. Do que é que nós damos importância, o que é que nós damos valor, a escolha que nós temos de fazer entre colocarmos o nosso coração em alguma coisa que é corruptível ou que é incorruptível. Em alguma coisa que pode ser roubada, em alguma coisa que não pode ser roubada. Em alguma coisa que se pode estragar ou em alguma coisa que não se pode estragar. E a passagem da semana passada, que antecede esta, que o Senhor Jesus está a falar, é um desafio àqueles que ouvem aquele sermão a escolher colocar o seu coração em coisas incorruptíveis. E Cristo termina no versículo 24 dizendo que não só devemos escolher onde colocar o nosso coração, mas também a quem servir. Porque é impossível, diz o versículo 24, servir a dois senhores. É impossível estar com um pé num lado e um pé no outro. Porque ou havemos de colocar o nosso coração em Deus ou em Mamon, como diz o versículo, no Deus das riquezas, no Deus dos bens materiais. E esta escolha que fazemos, esta opção que tomamos entre os dois, entre o que é corruptível ou incorruptível, entre Deus e o Deus das riquezas, influencia o que vem a seguir. Determina o que vem a seguir, até. É determinante a escolha que fazemos antes naquilo que o Senhor Jesus vem tratar a seguir. Por isso é que ele diz, por isso eu vos digo. Por isso eu vos digo. Jesus trata de algumas coisas importantes aqui, nestes versículos, versículo 25 a 34, que acabámos de ler. Ele fala de ambição, fala de contentamento, fala de ansiedade, fala de preocupação e fala de confiança. Ele começa por dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E continua por aí. Aquilo que nós
decidimos relativamente ao nosso tesouro, àquilo que nós escolhemos como mais importante na nossa vida, vai determinar como vamos olhar para as coisas essenciais da nossa vida. O Senhor Jesus apresenta o comer, o beber e o vestir. São coisas importantes, são coisas sérias da nossa vida. Todos nós precisamos de qualquer uma delas. Todas elas são essenciais à nossa vida. Mas aquilo que o Senhor Jesus está a querer trazer para nós é dar-nos a entender de que nós devemos colocar as coisas em perspectiva. A expressão usada aqui por Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, é a mesma usada. Lembram-se quando estudámos a passagem de Marta e Maria? Quando ele diz a Marta que ela andava ansiosa sobre coisas que não devia andar e devia aproveitar aquele momento para estar com o Senhor Jesus. E é a mesma usada em Lucas, e vamos lá a Lucas capítulo... Não, a Mateus capítulo 13, assim é que é. Lucas é a passagem de Marta, em que Jesus conta aquela parábola, a parábola do semeador, muito conhecida. E há vários tipos de semente. Aliás, a semente é a mesma, agora há vários tipos de solos em que a semente cai. Uma cai à beira do caminho, outra cai em solo rochoso, outra cai entre os espinhos. E depois, mais à frente, Jesus explica a parábola. E reparem o que ele diz acerca dos espinhos, da semente que foi semeada entre os espinhos. Versículo 22. Agora a explicação da parábola. A parábola é só do versículo 1 ao 9. Depois, de certa forma, Jesus explica a parábola. Diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas há alguma coisa que impede que a palavra germine, que a palavra dê fruto, que a palavra dê resultado. E é o quê? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Tiram o ar àquela semente e impedem que a mesma germine. A expressão usada aqui é a mesma usada no andeis ansiosos pela vossa vida. Esta ansiedade sufoca-nos. Impede até que a palavra, vinda às nossas vidas, muito bem pregada, muito bem apresentada, muito bem lida, muito bem interpretada por nós, até em termos pessoais, leva a que essa palavra não gere fruto. Porque são tantas as coisas que nos preocupam, são tantas as coisas que nos trazem ansiedade à nossa vida, são tantas as coisas que ocupam a nossa mente, que a própria palavra não tem fruto, não tem resultado na nossa vida. Por isso o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos. Essa preocupação destrói-vos muita coisa da vossa vida, inclusivamente o resultado da palavra em vós. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Poderíamos dizer, ou interpretar por estes versículos, e todos os que vêm a seguir, que nós conhecemos muito bem, que o Senhor Jesus está a fazer uma apologia do não fazermos nada, de esperarmos que as coisas caiam do céu. Muitas vezes usamos essa expressão. Então vou esperar que as coisas caiam do céu. Não é isso que o Senhor Jesus está a dizer. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. A palavra é clara e diz que o Filho de Deus é alguém que não é malandro, que trabalha, que procura o seu sustento, procura desenvolver esforços para sustentar a sua família, para buscar o sustento diário. O Senhor Jesus não está a condenar essa ação, não está a condenar essa busca, não está a condenar essa atividade que deve ser comum a todos nós. Aquilo que o Senhor Jesus está a condenar é a ansiedade e a preocupação sobre essas coisas. A ansiedade e a preocupação sobre essas coisas. Os filhos de Deus não têm a promessa de que ficarão livres do trabalho, do esforço, da dedicação. Nem têm a promessa que seremos isentos de dificuldades, sabemos isso. Mas aquilo que o Senhor Jesus diz é, não andeis preocupados e ansiosos quanto a isso. Isso sim, o Senhor Jesus proíbe. Diz, não o façam, não vivam assim. E porquê que esta preocupação é má e não faz sentido? Em primeiro lugar, por causa da vida, a experiência humana.
Se Ele criou e sustenta a nossa vida, Ele também sustentará o vosso corpo e as vossas necessidades, diz o texto. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, não é? E tudo o resto, porque Ele cuida da vossa vida. E se cuida da vossa vida, também vos dará essas coisas secundárias, acessórias. Não é? Porque a vida é mais importante que o corpo. O versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Algum de nós pode acrescentar tempo à nossa vida? Algum de nós tem a capacidade de conseguir garantir que vai viver mais uma hora, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais uma década? Nenhum de nós. Por mais que nós tentemos pensar nisso e até ter cuidado sobre isso, sobre a nossa saúde, que devemos ter, não pensemos que está nas nossas mãos a garantia de mais algum minuto de vida, de mais algum tempo. Nós não ganhamos tempo. Isso está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então aquilo que Jesus diz é: nenhum de vós pode acrescentar qualquer côvado ao curso da sua vida, qualquer coisa mais à vossa vida. Porque é que se não podem fazer nada relativamente à vossa vida, porque é que estão tão ansiosos relativamente ao vosso corpo? Sabe o que é vez de comer, beber e vestir? E depois ele ainda coloca em perspectiva nós, como filhos de Deus, e as aves e as flores. Como o Paulo disse muito bem. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Depois de comparar a vida e o corpo, e dizer: olhem, a vida é muito mais importante que o corpo. E se a vida está nas minhas mãos, o corpo também deve estar. E agora ele diz: olhem então para as aves do céu. E olhem também para a erva do campo, as flores, não é? Que existem hoje e amanhã é lançada no forno. Olhai os lírios do campo, que belos, que nada fazem, não trabalham, não fiam, mas têm uma beleza singular. O que é mais importante para mim? Diz Deus. O Senhor Jesus apresenta esta ideia. O que é mais importante para mim? Decidam lá, pensem. Estas coisas ou vocês? Nós somos muito mais importantes do que este tipo de coisas. Para Deus, Ele nos ama e cuida de nós. Não é? E cuida de nós. Então Ele coloca em perspectiva. E de certa forma nós começamos a perceber que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, além de estar sobre coisas que não fazem sentido porque nós não conseguimos dominar, não conseguimos controlar, elas, colocadas em perspectiva, levam-nos a perceber que não valem a pena. A ansiedade e a preocupação excessiva sobre estas coisas não fazem sentido à luz daquilo que o Senhor Jesus explica. A ansiedade é também sobre o amanhã. Quando estudávamos Filipenses, e podemos ir lá ler 1 ou 2 versículos, no capítulo 4, lembram-se qual era o grande tema da carta aos Filipenses, que estudámos? Alguém que possa dizer? A alegria. Não é? E nesta passagem do capítulo 4, nós tivemos o irmão Pedro Lopes entre nós, que falava de algumas coisas que podem roubar ou tirar-nos a alegria. Desde eu creio que a passagem dele foi do versículo 2 ao versículo 7. E tivemos a oportunidade de meditar em algumas coisas. Ele falou da divisão na igreja que rouba a alegria, lembram-se disso. Mas também fala de ansiedade, no versículo 6. E ele disse uma frase que eu apontei, eu voltei esta semana a ouvir essa mensagem. E ele dizia uma frase até com graça, dizendo que a ansiedade come a alegria ao pequeno almoço. Lembram-se dessa frase que ele disse? A ansiedade tira-nos a alegria. Tira-nos o prazer, tira-nos o contentamento. E Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, fala exatamente de nós nos regozijarmos, de nos alegrarmos em Cristo.
Mas Paulo dizia, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E dizia o Pedro também naquele dia que a ansiedade rouba-nos. E o Paulo, de certa forma, já mencionou isso em algumas frases que leu. A ansiedade rouba-nos a alegria presente com problemas futuros. E este é mais um motivo que nos leva a pensar que este sentimento que nos consome muitas vezes, que nos tira a alegria, como vimos, que nos rouba o presente, diz respeito a coisas que dificilmente nós iremos sequer viver. A ansiedade é sempre sobre o amanhã, ou seja, sobre o futuro. Mas é vivida quando? Hoje. É experimentada hoje. Consome-nos hoje. Tira-nos tempo hoje. Tira-nos pensamentos hoje. Estraga a nossa vida hoje. Sempre que ficamos ansiosos ou preocupados no tempo presente, nós estamos preocupados e ansiosos sobre alguma coisa que está para além. E sabem? O mais curioso, mais engraçado, sem graça, é que grande parte das coisas que provocam a nossa ansiedade, a nossa preocupação, que nos tiram o sossego, nem chegam nunca a acontecer. Percebem? São coisas hipotéticas, em que a probabilidade de acontecerem é pequena, mas nós multiplicamos essa possibilidade, multiplicamos aquela probabilidade e isso estraga a nossa vida. Há um exercício muito prático que nós podemos fazer, que eu até vos desafiava a fazer. Não agora, mas façam-no em casa. Eu sei que haverá certamente algumas coisas que neste momento vos provocam ansiedade. A todos nós. Uns mais, uns menos. Ok? É verdade. Mas apontem num papel as 5 razões que nas últimas semanas ou nos últimos tempos, hoje, vos trazem ansiedade. O que é que hoje vos está a roubar o sossego? O que é que hoje vos está a roubar horas de sono? Apontem 5, 6, 3, as que quiserem. E guardem o papel. Guardem num sítio onde possam encontrá-lo mais tarde. E daqui a um ano, leiam o papel. Sabem o que é que vai acontecer na grande parte das situações? É que nós vamos olhar para aquilo e pensar, olha, como isto se resolveu. Olhem como isto não chegou a acontecer. Olhem, que tolice. É verdade. Façam esse exercício. Ou então façam-no mentalmente, se conseguirem. Recuem atrás e pensem no passado o que vos preocupou, o que vos trouxe ansiedade, depressão. E olhem para hoje. E pensem se de facto essas coisas aconteceram. Se foram assim tão más, ou se Deus... Vocês olham e digam, Deus tomou conta. Deus resolveu. Deus é maravilhoso. Não é? A ansiedade sobre coisas futuras estraga o nosso presente e muitas vezes está fundamentada em coisas que não fazem sentido. No versículo 30 a 32, mas mais o 32, de certa forma, o Senhor Jesus deixa implícito, irmãos, isto é duro para nós, mas está aqui, isto é duro. Ele diz que os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que andar ansioso sobre o comer, o vestir, o beber e viver uma vida terrível por causa destas coisas é um comportamento normal de quem? Dos gentios. Qual é a definição aqui de gentios? Não é alguém que não fosse judeu, mas é dos incrédulos, daqueles que não creem em Cristo, não é? Daqueles que não depositam em Cristo toda a sua fé, daqueles que não olham para Deus, o Pai, como o seu Senhor, para Cristo como o seu Salvador, que não são discípulos de Jesus, que não confiam em Jesus.
Diz que os gentios é que procuram estas coisas. Parafraseando, os gentios, aqueles que não creem, é que é natural que se consumam de ansiedade, de preocupação sobre estas coisas. Então, interpretando, não é difícil interpretar, é fácil nós dizermos que, mediante aquilo que o Senhor Jesus está a dizer, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva, a depressão, não deveria ser um padrão de vida dos filhos de Deus. Por isso é que isto é duro. Porque todos nós olhamos e pensamos, bem, mas eu vivo ansioso. Eu em alguns momentos da nossa vida entrei em depressão. Que pecador que eu sou, que incrédulo. Não. Nós, como filhos de Deus, também estamos sujeitos à falta de confiança em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos tomar nota. Nós não somos super-heróis, super-crentes, que nunca vacilamos, nunca duvidamos, nunca desconfiamos. Não. Apesar de ser um comportamento dos gentios, daqueles que não confiam, daqueles que não creem em Cristo Jesus, nós temos que ser sinceros perante nós e perante Deus. Deus sabe que nós, em grande parte da nossa vida, não cremos assim tanto na provisão de Deus e no sustento de Deus para a nossa vida. Isso é uma verdade que nos deve levar a refletir e a meditar e a mudar. O pecado da incredulidade é um pecado terrível. E nós muitas vezes caímos nele. E o pecado da incredulidade revela-se em nós quando nós queremos fazer aquilo que não é o nosso papel. Ou quando nós julgamos que está nas nossas mãos garantir certas e determinadas coisas na nossa vida que não estão nas nossas mãos. Mas que deveriam ser entregues nas mãos de Deus. Quando eu chamo para mim coisas que não consigo controlar, quando eu penso que as domino e depois apercebo-me que não consigo, eu fico ansioso, fico preocupado, fico depressivo. Mas este exercício de chamar a mim essas coisas revela de uma fácil análise, que eu não estou a confiar tanto em Deus para as resolver ou para cuidar delas como deveria. E estou a trazê-las para o domínio pessoal, para o domínio humano. Ao invés de entregarmos tudo nas mãos do Senhor, queremos resolver essas coisas. E julgamos-nos com capacidade para as resolver. E isso revela falta de confiança em Deus. Revela falta de fé, por assim dizer. Isto não é uma crítica a quem passa por este tipo de problemas, porque já dissemos, todos nós nesta sala sabemos do que estamos a falar. Não é isso. É nós percebermos que precisamos, em todas as áreas da nossa vida, de descansar em Deus. E não há nenhum de nós que esteja isento deste tipo de pensamentos, ou deste tipo de ações, deste tipo de pecado, pecado da incredulidade, de confiarmos mais em nós do que em Deus. Parece que toda esta passagem diz-nos coisas que não devemos fazer, Termina o versículo 34 dizendo que não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Só coisas que Cristo está a dizer para não fazer, mas há um versículo que diz o que fazer. Há ou não há? Há um versículo que diz, então, o que devemos fazer. E ele começa por dizer, que é o 33, buscai. Voltamos ao início. Quando introduzimos este texto, falámos do texto anterior. Do tesouro, onde está o nosso coração, onde está a nossa ambição, onde está o nosso foco, em que é que nós nos concentramos, o que é que nós buscamos, atrás do que é que nós corremos. E aquilo que o Senhor Jesus diz é, buscai, corram atrás disto, ambicionem isto. E o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, estas são as que estão atrás, as necessidades que o Senhor Jesus falou, vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
Olhando para todo o sermão, nós lá no início, logo no capítulo 5, começámos por falar das bem-aventuranças. E algumas características maravilhosas do Filho de Deus, do discípulo de Cristo. E uma delas era ter fome e sede de justiça. Depois o Senhor Jesus diz que nós devemos ser sal na terra, luz no mundo. Fala-nos da lei e da forma como nós nos devemos comportar perante a lei de Deus. Perante aquilo que Cristo traz à nossa vida. Fala-nos sobre amar o próximo, amar aquele que nos ofende. Fala-nos sobre a prática da justiça, como devemos dar as esmolas, como devemos orar. Fala-nos da oração, de que devemos estar satisfeitos em Cristo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, mas não de uma forma geral, mas na minha vida. A forma como o Senhor Jesus nos ensina a orar, traz-nos tantas verdades como ouvimos também. Fundamentais acerca da nossa vida, da nossa esperança. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, fala-nos de contentamento. Todas as passagens, todo o sermão, tudo está encadeado. Tudo se relaciona em uma só pessoa. O padrão que o Senhor Jesus apresenta resulta numa só pessoa. Uma só pessoa pode ser tudo isto, e é esse o padrão do discípulo. É esse o padrão do Filho de Deus. E relacionando tudo isto, o Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vivam de acordo com tudo aquilo que eu já vos falei atrás. O que é viver? O que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça na nossa vida? O que é a nossa ambição estar no reino e na justiça de Deus na nossa vida? O que é, em termos práticos? Já pensámos nisto? Como é que eu posso, no meu dia-a-dia, em vez de estar ansioso, e é isso que devemos pensar, em tornar prática a palavra de Deus, em vez de estar ansioso, como é que eu vou? O que é isto? Parece uma coisa assim um pouco abstrata, não é? Mas não é. Buscar o reino de Deus é esperar que Ele seja soberano sobre a nossa vida. É esperar que Ele seja o Senhor da nossa vida. É depositar nele a nossa confiança. É quando os pensamentos sobre o amanhã nos preocupam, descansar nele e dizer: Deus, Tu és soberano. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade. Pois Tu és perfeito. Tu és perfeito e eu não sou. Tu tens o melhor para mim e eu não sei o que é melhor para mim. Então, busca o reino de Deus na tua vida. É atribuir importância à propagação do reino de Cristo em ti e em qualquer lugar onde tu estejas. Sim, porque o Sermão do Monte apresenta um discípulo de Cristo que não só tem a capacidade de resolver os seus problemas pessoais, não é? Porque Cristo os resolve, Cristo traz paz e segurança à sua vida, mas é alguém que também demonstra perante os outros que vive de acordo com o padrão de Deus. E viver e ansiar pelo reino de Deus na nossa vida significa também vivermos de uma forma que cause impacto nos outros. E que mostre que o reino de Deus, que já veio, mas que ainda não está completo, é o melhor padrão de vida que existe para todo o ser humano. Buscar o reino de Deus é isso. Buscar o reino de Deus no nosso lar, na nossa família, na nossa moralidade, nas nossas decisões, na nossa vida profissional, pessoal, familiar, congregacional, em tudo. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas que nos trazem preocupação. Acima de todas as coisas que nos trazem ansiedade. Não trocar uma coisa com a outra. Escolher sempre a melhor parte, o reino de Deus na nossa vida. Em todos os domínios da nossa vida. Em todos. Não há nenhum que pode ficar de lado. A nossa ambição, o nosso foco, o nosso correr atrás é buscar primeiro o reino de Deus na nossa vida e acalentar o desejo de que o seu nome, o nome de Cristo, receba honra e glória onde quer que nós andemos. Irmãos, no fundo nós só podemos colocar a nossa ambição em duas coisas. E este é o problema. Só há duas coisas em que nós podemos buscar. Que é
Nós mesmos ou Deus? Nós só podemos correr atrás de duas coisas na nossa vida. E isto é o resumo do ser humano. Ou corre para satisfazer a si próprio, satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. Ou corre para satisfazer Deus, o seu desejo, a sua vontade, a sua palavra. Não há outro caminho que o homem possa escolher. Não há outros caminhos. Só há estes dois. E segundo a palavra de Deus, é normal, é costume, é natural dos gentios escolher o quê? Correr atrás das suas necessidades, da sua felicidade, do seu desejo, do seu eu. É essa a sua ambição, acima de todas as coisas. Ser feliz, ser melhor que os outros. Tudo isso, tudo o que nós podemos colocar relativamente ao nosso eu. Depois há outro caminho, que o Sermão do Monte, que o Senhor Jesus traz e que diz que nós devemos escolher, que é buscar Deus acima de todas essas coisas. Colocar Deus acima de tudo isso. Esse é o outro caminho, que é completamente oposto a este, mas que Deus diz para nós escolhermos. E aquilo que esta passagem, em resumo, diz é que se nós escolhermos esse caminho, nós não vamos andar ansiosos. Não vamos deixar de ter problemas, não. Vamos deixar de ter dificuldades, não. Provavelmente até poderemos ter mais e mais aprimoradas. Mais lutas. Mas se em todos os momentos o nosso foco, a nossa ambição, o nosso buscar seja a Deus, a ansiedade não nos vai consumir, a preocupação não nos vai consumir, a depressão não nos irá consumir, porque iremos estar descansados em Deus. É este o caminho que Deus nos está, que Cristo nos está a apresentar, que devemos seguir. O caminho que resulta em bênção para nós, mas em glória para o seu nome. A glória de Deus deve ser o nosso bem supremo, sem dúvida alguma. Rapidamente, alguns pontos pelos quais a nossa preocupação, a nossa ansiedade, a nossa depressão não faz muito sentido. Segundo os versículos que lemos. Em primeiro é porque os detalhes, aquilo que é menos importante da nossa vida, eles estão nas mãos de Deus. Deus cuida disso. Eles podem ser confiados ao Deus que cuida da nossa vida, que nos dá minutos de vida, que nos dá dias de vida. Em segundo, Deus não ignora aqueles que dependem dele. Deus não se esquece delas. Deus não as ignora. Deus não as abandona. A preocupar-se com o futuro prejudica o nosso presente, como vimos. A ansiedade, por algum motivo, em algum momento, demonstra falta de confiança em Deus. Então é algo que nós não devemos buscar. A ansiedade retira o nosso foco, retira a nossa ambição dos desafios que Deus tem para nós. E por fim, viver um dia de cada vez, como diz o versículo 34, permite ou evita que sejamos consumidos por essa mesma ansiedade. Perante tudo isto, não faz muito sentido nós continuarmos a pensar, ou não faz muito sentido nós vivermos ansiosos. A palavra de Deus é clara, é simples de interpretar, não é um texto difícil. Não é um texto difícil. Qualquer um em nossas casas, lendo este texto, conseguiria retirar as mesmas conclusões que acabámos de retirar. Mas a verdade é que, dia atrás de dia, nós deixamos que isto não seja uma realidade em nós e somos consumidos por coisas que não nos deveriam consumir. Busquemos a Deus. Confiemos em Deus. Busquemos a sua orientação em todas as coisas. Clamemos por Ele. Vamos lá voltar e é lá que vamos terminar em Filipenses. Sabem, Portugal é um país onde muitas vezes existem incêndios, não é? Nós sabemos, volta e meia, vem um ano de incêndios. E após o incêndio, o que é que vem? Que discussão é que vem? Como devemos tratar a floresta? Não é? Nós devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo, devíamos fazer aquilo outro. Passado uns tempos, já não se fala em nada disso. Não é? Esquecemos a prevenção e agimos só quando vem um incêndio. Já estamos nessa fase. Já esquecemos a prevenção, pelo menos parece. Acabámos de ler uma passagem que nos fala de prevenção. Nós devemos nos prevenir para os
tempos de dificuldade, de ansiedade na nossa vida, de depressão. Mas há um tempo em que nós devemos esquecer a prevenção. Qual é? Qual é? Não ouvi. É quando o quê? Quando as chamas estão vivas. Aí nós precisamos de quê? De agir para apagar o fogo. E eu não sei, relativamente a cada um de vocês, se nós estamos numa fase de prevenção, de prevenir a ansiedade, de prevenir a depressão, ou se estamos numa fase de apagar o fogo. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguém que está num momento de ansiedade extrema, de depressão, ler este versículo: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, é um refrigério tremendo. Não é? Certo? A paz de Deus, a tranquilidade de Deus, o sossego de Deus, a confiança de Deus, que excede todo o entendimento, que excede todas as razões, todas as explicações para a vossa ansiedade, para a vossa preocupação. Essa paz guardará o vosso coração. A pergunta é: hoje é um dia em que precisamos ardentemente desta paz porque não a temos? Algum de nós passa neste momento um problema tão difícil que olha para este versículo e diz: isto não é a minha vida, não há a paz de Deus em mim. Não poderíamos terminar esta mensagem sem um desafio e sem uma palavra de consolo. Como é que nós alcançamos esta paz novamente, se a perdemos em algum momento da nossa vida e do melhor caminho? Este é o melhor caminho para a ansiedade, a paz de Deus. Não há outro caminho. Sei que é discutível algumas questões destas, não é? Se os crentes devem procurar um psicólogo ou não, procurar uma ajuda. É discutível. Não podemos nem dizer que sim, nem dizer que não. Mas a palavra de Deus é o caminho mais certo para nós encontrarmos paz. Isso, se nós somos filhos de Deus, nós temos que crer nisto. Temos que crer nisto. Se eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, eu tenho que olhar para a palavra como o único caminho, ou o caminho que me vai levar à paz. Se depois a palavra pode ser usada por alguém que não seja estudado, ou por alguém que seja estudado, tudo bem. Mas a palavra tem que fazer parte da solução para o Filho de Deus. Concordam comigo? Sim. É na palavra que está a paz. Aquilo que o Senhor Jesus diz, aquilo que Paulo diz, aliás, desculpem, em Filipenses, é: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. É este o caminho. Não se escondam. Peçam ajuda. Busquem a Deus. Apresenta a Ele todas as tuas coisas. Ora muito. Enche a tua mente com coisas dEle. Com a palavra dEle. Com mensagens dEle. Com livros. Há tantas coisas que nós podemos encher a nossa mente. Pede ajuda. Não te cales, não fiques sozinho. Pede ajuda a algum irmão que te traga a palavra. Pede ajuda a alguém que possa aconselhar-te, ajudar-te a libertar-te desses pensamentos. Busca a Deus. Busca ter tempo com Deus. Pede perdão pela tua desconfiança em algum momento, pela tua incredulidade em algum momento. Pede a Deus que te faça compreender o quanto Ele é bom e todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, não é? Nós muitas vezes dizemos a alguém, normalmente uma frase feita, quando estamos com alguém que sabemos que passa dificuldade, nós dizemos muitas vezes: Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, Deus é poderoso. E isto é uma verdade tremenda. Deus é todo-poderoso e nós precisamos de saber, em momentos de ansiedade, que Deus sabe tudo.
Que Deus tem poder para resolver tudo. Que Deus tem poder para mudar tudo. Mas também precisamos saber que Deus é bom para connosco. Se Deus fosse só bom, Ele não conseguiria fazer nada. Faria aquilo que nós fazemos. Nós podemos ir à casa de alguém, estar com alguém, abençoar alguém, ajudar alguém e simplesmente chorar com ela, ajudá-la, ouvi-la. Estamos a ser bons, mas não somos todos, não temos poder para resolver o problema, certo? Por outro lado, se nós pensarmos que Deus é só todo-poderoso, é só poderoso, tem poder para resolver, mas se não pensarmos que Ele é bom, nós vamos pensar que Ele tem poder para resolver, mas não resolve. Não. Deus é bom e todo-poderoso ao mesmo tempo. Deus não só pode fazer todas as coisas, como Ele quer o melhor para ti. E vai fazer o melhor para ti. Confiar nisto, ter esta certeza, muda a nossa perspectiva. Que nós possamos relaxar o nosso coração em Deus. Descansar a nossa mente em Deus. Pode haver muitas coisas tremendamente difíceis que há. Mas Deus é bom e todo-poderoso. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por estes ensinos maravilhosos que nos tens trazido, Pai. Um sermão maravilhoso do teu amado Filho, mestre, professor, psicólogo. Que bom é ouvir as palavras, ler as palavras do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. O quão atuais elas são para nós. O quão relevantes elas são para nós nos nossos dias. Ó Pai, ajuda que estas palavras que meditamos, que temos meditado e que novamente hoje meditamos, elas sejam práticas na nossa vida. Elas sejam uma realidade atual em nós. Pai, retira de nós aqueles pensamentos que nos trazem ansiedade, preocupação desnecessária, depressão. E ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos a confiar apenas e só em Ti, Pai. Retira de nós a incredulidade, retira de nós a desconfiança, retira de nós a ideia de que nós podemos resolver. Retira de nós a confiança em nós próprios, Pai, que nos destrói. E ajuda-nos a confiar só e apenas em Ti. Sei com a Tua igreja neste lugar, Pai. Sei com a Tua igreja do Silveiro. Se há alguém, se há pessoas, se algum de nós passa por estes momentos, Pai, vem resolver. Ajuda-nos a confiar em Ti, a dobrarmos o nosso joelho e a esperarmos em Ti, apenas em Ti. E a estarmos atentos também, sermos auxílio para o nosso irmão e deixarmos que os nossos irmãos sejam auxílio para nós. É o nosso desejo, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.